Pronto, muito bem. Nós, como empresa prestadora de serviços, tendo disponível esta tecnologia, ferramenta, não sei como é que se lhe há de chamar, em alguns dos analisadores portáteis de vibrações, obviamente que nós gostamos de ver para querer, somos muito desconfiados. E então, o que é que nós fomos fazer? Fomos implementar esta tecnologia numa amostra de equipamentos num cliente e ver os resultados, sobretudo procurando o quê? Aquilo que o Carlos ainda há pouco falava. Qual era a percentagem de falsos alarmes? Qual era a percentagem de, não é falsos alarmes, mas de avarias não identificadas por esta tecnologia implementada nestes equipamentos? E esta apresentação, grosso modo, é sobre os resultados que nós obtivemos ao fim de algum tempo de implementação da tecnologia e com os dados reais medidos e analisados pela equipa da DMC responsável por este cliente, por estes equipamentos, por estas máquinas. Muito bem. Onde é que tens o voto? Tu não podes. Tu não podes ir. Estou ocupado as duas fichas de PNC. Portanto, Esta posso tirar? Carlos, podes-me passar tu os slides quando eu fizer sinal? Ok, portanto, esta tecnologia. Vê lá se passou algum a mais ou não. Anda um para trás, faz favor. Exato. Portanto, o Fazit, o nome que este fabricante de equipamentos aplicou à sua tecnologia, que em inglês quer dizer aquilo que ele está em cima, é um programa que utiliza técnicas de inteligência artificial para efetuar o diagnóstico automático das condições da máquina. Grosso modo, o resultado final desta tecnologia é um quadro, uma figura, uma imagem tal qual aqui apresentamos, na qual temos diferentes informação, nomeadamente topo superior esquerdo da imagem, a condição geral da máquina, baseada essencialmente no valor global de vibração que ela apresenta. Andando para a direita, o símbolozinho que pretende representar o rolamento, condição geral do estado do rolamento medido naquele ponto da máquina. Depois temos o mesmo tipo de indicação, com o mesmo tipo de gráfico para avarias como o desequilíbrio, o desalinhamento e folgas ou desapertos. Tudo o que não se enquadra aqui é representado naquele gráfico com o ponto de interrogação, ou seja, para o sistema é desconhecido. Tudo o que ele não conseguiu determinar em cada um daqueles quadros. Obviamente vocês podem dizer, o quê? Só rolamentos, desequilíbrios, desalinhamentos e folgas ou desapertos? Há muito mais coisas nas nossas máquinas. Efetivamente há muito mais coisas, mas há estatísticas que o dizem, a nossa prática confirma-o, que em milhares e milhares e milhares de equipamentos inspecionados, o desequilíbrio, o desalinhamento, os rolamentos e as folgas ou desapertos representam cerca de mais de 80% das avarias que costumam ocorrer nestas máquinas. Portanto, nós tivermos um sistema que me permite identificar 80% das avarias que acontecem em máquinas como os motores, as bombas e os ventiladores, é uma excelente ajuda. E, portanto, não pensem que isto é curto. É curto, mas cobra uma grande percentagem das avarias que ocorrem neste tipo de máquinas, os motores, as bombas e os ventiladores. E, portanto, este é o resultado final da medição que nós fazemos e da tecnologia que, por trás, vai buscar, com os seus algoritmos, analisar os sinais medidos para identificar o estado de condição de funcionamento da máquina. Faz-me um favor, podes? Pronto, cá temos o mesmo gráfico, mas com outro tipo de representação, ou aqui o nosso gráfico da TART ou da PISA, que pretende representar qual a contribuição, a percentagem de contribuição de cada uma daquelas anomalias para o total da condição de funcionamento da máquina. Como vê, ao lado de cada um daqueles gráficos, o caso do desequilíbrio, temos um quadradinho, não sei como é que é de chamar aquilo, um cor de laranja a tirar para o castanhado. O desalinhamento é para ali um cor de rosa, as folgas a desapertos é um azul,
e, portanto, o gráfico da nossa TART pretende representar a contribuição de cada uma daquelas avarias na condição global de funcionamento da máquina. Podes avançar, se faz favor. E, portanto, o diagnóstico automático do sistema FASIT, basicamente, nós medimos determinadas grandezas, níveis globais em velocidade, níveis globais em aceleração, níveis globais da aceleração, da demodulação do sinal em aceleração. O que vamos converter, o que o sistema converte aquilo em tendências para determinação de valores de alarme, em análise de frequência, portanto, espectros de frequência para identificação de alguns tipos de defeitos específicos, nomeadamente o que falamos, o desequilíbrio, o desalinhamento, as folgas e desapertos e a condição de rolamentos. E, digamos, é esta combinação entre o que medimos, em que é que esses valores medidos são convertidos e como é que utilizamos esses valores convertidos para fazermos a avaliação do estado de funcionamento da máquina. Faz-me um favor. E, portanto, digamos, este slide pretende apenas colocar um bonequinho de onde é que partimos, um sinal complexo e onde é que chegamos, um gráfico, como queiram chamar, extremamente simples de interpretar, que me facilita a vida, porque o que nós queremos no final, independentemente da complexidade de todo o sistema, o que se pretende no final é o quê? É saber o que é que tem que fazer à máquina. A máquina está boa, a máquina tem um problema. E se tem um problema, qual é o problema? Podes avançar, se faz favor. Basicamente o mesmo. Podes avançar. Outra vez. Siga. E começamos aqui com os dados, ou seja, a nossa implementação no sentido de testarmos a viabilidade desta tecnologia disponibilizada por este fabricante, portanto, por forma a comprovar a utilidade do FASIT e perceber pontos fortes, pontos fracos, foi efetuada uma avaliação em cerca de 109 máquinas, numa fábrica de papel. Esta avaliação foi efetuada sobretudo em equipamentos como bombas e ventiladores acionados por motores elétricos. Incluía também alguns agitadores, depuradores, ou seja, equipamentos já com uma complexidade um bocadinho maior do que a simples motor elétrico, a simples bomba centrífuga e o simples ventilador. E como podemos ver aqui neste quadro, portanto, temos diferentes áreas da fábrica, digamos assim, uma das quais são inspecionadas 39 equipamentos, são medidos 149 FASITs, vamos chamar-lhe assim, foram obtidos 7 valores de alerta, alarme pelo FASIT, e o número de avarias corretamente identificadas pelo FASIT, neste caso, foi de 6, o que representa cerca de 86% de anomalias ou avarias identificadas corretamente pelo sistema. Neste caso, foi identificado um falso alarme. Ou seja, o FASIT identificava uma condição anómala, mas, na realidade, quando comprovado e analisado pelo técnico residente, chegou-se à conclusão que aquilo não era nenhuma anomalia na condição de funcionamento da máquina e, portanto, foi classificado como um falso alarme. E, sucessivamente, outras áreas da fábrica, uma com 9 equipamentos, 19, 42, por fazendo o total de 109 máquinas com 417 pontos de medição FASIT, dos quais resultaram 23 situações de alarme FASIT, tendo sido corretamente identificados desses 23, 19. Ou seja, 83% dos resultados obtidos com esta tecnologia foram validados como sendo corretos, diagnósticos corretamente efetuados. Tendo tido, no total, 4 falsos alarmes, ou seja, 4 alarmes de FASIT com a identificação de uma avaria, que efetivamente não eram avaria nenhuma, o equipamento encontrava-se em boas condições. Portanto, deste resultado, e o que nós sublinhamos e o que para nós nos parece interessante, é que, efetivamente, para máquinas relativamente mais simples, é uma ferramenta que, em 83% das vezes, funciona corretamente. Ok? Isto poderá ser importante para quê? Para
um técnico altamente especializado, especialista na análise de vibrações, ajuda, pode-lhe facilitar o tempo. Mas eu penso que é sobremaneira importante para aqueles sistemas e aqueles clientes e aquelas pessoas que estão a iniciar-se na implementação de um programa de manutenção preventiva e equipamentos rotativos e que, tal como eu bem me lembro, há 30 não sei quantos atrás, quando comecei, os primeiros dias e meses eram muitas as dúvidas e poucas as certezas. E na altura não havia estas ferramentas que me pudessem dar algum conforto, por exemplo, na altura de fazer um diagnóstico. Esta ferramenta pode ser extremamente interessante para quem inicia, para quem começa, quem implementa um sistema destes, perdendo o receio de, mas eu não tenho experiência, vou começar e vou errar bastante. Pelos resultados obtidos, penso eu que esta ferramenta pode ser extremamente importante para evitar que isso aconteça. Carlos, podes passar? Portanto, desta avaliação conclui-se que, para esta amostra, 109 equipamentos, o Fazit apresenta uma taxa de sucesso de 83%. Fornece bons resultados em equipamentos como bombas, ventiladores, motores elétricos, acima de 85%. A percentagem de condições identificadas corretamente de 67% na última linha reflete, sobretudo, a presença de equipamentos que, na sua maioria dos pontos de medição, apresentavam velocidades de rotação inferiores a 10 Hz, ou seja, 600 rotações por minuto, equipamentos já de mais baixa velocidade. E o Fazit tem dificuldades em fornecer diagnósticos em sistemas com redutores. Lá está, devido à complexidade daquilo que é um redutor, à sua componente, ou componentes em frequência que os sinais apresentam, e também porque normalmente os redutores são utilizados para, normalmente não são utilizados para reduzir a velocidade, mas normalmente a sua saída são velocidades de rotação relativamente baixas. Daí a maior dificuldade e a menor percentagem de acerto, simplificando, o Fazit apresentou em equipamentos com estas características. É imperativo, não só no Fazit, penso que em tudo, que os equipamentos estejam classificados e configurados de forma correta, com os níveis de alarme bem definidos, por forma a garantir que estas percentagens de 83% de acerto com o Fazit consigam ser atingidas, mas isto é como tudo. Um sistema mal configurado, com problemas de configuração, dificilmente vai ter bons resultados. O Fazit não foge a essa realidade. Ou nós configuramos bem e ajustamos bem às características daquilo que é a máquina onde está a ser implementado, ou a percentagem de falsos alarmes, obviamente, que irá crescer. O exemplo real de aplicação, portanto, isto são dados reais obtidos na medição do rolamento de uma bomba. Neste caso, como vocês podem ver aqui pela figura do Fazit, tínhamos em condição de alarme, com barrinhas vermelhas, o símbolozinho do rolamento. Podemos ver como é que esse parâmetro relacionado com a condição de rolamento evoluiu ao longo das últimas inspeções, que é a curva de tendência que está abaixo e que está amplificada à vossa direita, e como podem ver, ela teve ali 1, 2, 3, 4, 5 inspeções onde aquela condição andava mais ou menos estável, e nas últimas duas medidas ela começou a apresentar uma evolução, chegando ao ponto de, na última medida, entrar em alarme, ou seja, na condição vermelha. Portanto, a partir daqui foi solicitada o pedido de substituição dos rolamentos da bomba, e penso que a seguir, Carlos, temos o resultado da mesma medição efetuada, mas com os rolamentos da bomba substituídos. E como podem ver, aquilo que era a condição vermelha que o rolamento apresentava, deixou de apresentar, está verde. Como podem ver pela tendência do parâmetro relacionado com a condição do rolamento, baixou significativamente para condições abaixo dos valores de alerta e alarme estabelecidos. Portanto, pode-se ver a diferença do antes e depois da intervenção efetuada na máquina. Temos a seguir um exemplo, neste caso era a base da bomba que se encontrava desapertada. Nesta situação, o que é que nós podemos ver? O que é que o Fazit nos indicou? Que a condição geral da máquina, que é o gráfico com as barrinhas superior do lado esquerdo, a condição da máquina estava em alarme, estava vermelho. Podemos ver que ele indicava que para a condição da máquina estar a vermelho, sobretudo contribuía o desequilíbrio,
que é o gráfico do lado esquerdo, que está abaixo da condição da máquina, e também as tais folgas a desapertos. Também o outro gráfico de barras que está abaixo, também numa condição de alarme. Vimos a evolução do estado da condição geral da máquina e o que é que se observou? Que o nível global do lado do acionamento da bomba estava em alarme. Identificava-se ainda como anomalia o desequilíbrio e as folgas mecânicas devido à componente uma vez estar mais elevada, tendo-se identificado no local a existência de folgas e desaperto da base da bomba. A situação foi retificada, correto? E no gráfico a seguir, depois de reapertada a base da máquina, podemos ver que a condição da máquina melhorou significativamente, apesar de termos ali um amarelozinho. As folgas aos desapertos estão com um ligeiro amarelozinho e o desequilíbrio já está a verde. E pela tendência da condição da máquina, vemos que houve uma melhoria significativa depois da base ter sido reapertada. Um exemplo em que a condição que afetava a máquina é uma condição de desequilíbrio. Portanto, podem ver, condição geral da máquina a vermelho, o desequilíbrio a vermelho, folgas aos desapertos a vermelho, e podemos ver ali a evolução da componente à velocidade de rotação do ventilador, que é o ventilador, como evoluiu ao longo das últimas inspeções. Portanto, aqui o que é que foi feito? Recomendou-se a inspeção à turbina do ventilador para ver se havia acumulação de resíduos, limpar, lavar se for o caso e equilibrar caso os níveis de vibração se mantivessem elevados depois da limpeza da turbina. O ventilador foi equilibrado, se a memória não me falha. Este não. Este não foi equilibrado, foi limpo. Pronto, foi efetuada apenas e só a limpeza da turbina. Ok? Este já está o outro a seguir. Outro slide. Este é o outro. Portanto, foi efetuada apenas a limpeza da turbina, aguarda que seja efetuada a equilibragem porque os níveis de vibração mantiveram-se elevados, sobretudo devido ao desequilíbrio, como podemos ver aqui no gráfico do Fazit. Portanto, este está a aguardar equilibragem. Este é outro ventilador, também afetado por um problema de desequilíbrio, ou foi já depois de equilibrar? Foi o outro anterior depois de equilibrar. Este foi da semana passada e foi efetuada a equilibragem daquele ventilador que tinha sido limpo, mas cuja vibração não tinha baixado. Como podem ver, a condição de equilíbrio da máquina baixou drasticamente para valores que ela nunca teve desde que foi implementado o Fazit na mesma. A condição geral da máquina está boa, temos 2,14 milímetros por segundo, não temos ali barrinhas a vermelho, o desequilíbrio está verde, as folgas ao desaperto está tudo a verde, temos ali um ligeiro sinal ou indicação de desenvolvimento de avarias em rolamentos, mas no que toca ao desequilíbrio, como podem ver, foi efetuada a equilibragem e a condição da máquina melhorou significativamente. Portanto, foi mais um caso de sucesso. Como viram, isto não são só sucessos, há insucessos. Neste caso, temos um exemplo de um insucesso devido à deficiente utilização da técnica, o Fazit, em chumanceiras do rolo de uma máquina de papel. Ou seja, um rolo a funcionar a 390 rotações por minuto. Como ainda há pouco vimos que, para as baixas rotações, a probabilidade ou a percentagem de acerto da tecnologia começa a baixar. Falámos nos 10 Hz, ou seja, 600 rotações por minuto. Ora, aqui estamos a falar da implementação da tecnologia numa máquina a 390 rotações por minuto, abaixo dos tais 600 que falámos naquele quadro resumo. E, portanto, o que é que nós tínhamos aqui? Tínhamos a condição geral da máquina era dada como estando a vermelho, aquele gráfico ali está, e que o que contribuía para isso era sobretudo o desalinhamento, como podem ver ali do vosso lado direito. Agora é assim, um rolo a 390 rotações por minuto, dizer que a sua condição é má, está a vermelho, quando apresenta um valor de 0,88 milímetros por segundo RMS, se assim fosse, não havia máquinas de papel a funcionar, não é só em Portugal, é no mundo inteiro quase. Portanto, claramente, não é a aplicação mais correta para a implementação do Fazit, estes rolos de máquinas de papel, por exemplo. Portanto, a implementação, penso que é um vídeo, não é, Carlos? Isto é um vídeo.
frequência de falhas são monitoradas pela nossa medição de facetas, FACET, ferramenta de identificação de falhas desenvolvida pela ADASH. Problema das traduções automáticas, não é? FACET detecta desbalanceamento, desalinhamento, folga mecânica e defeitos em rolamentos. Vamos criar a célula de dados FACET para carregar sua medição. Clique direito no ponto de medição, selecione Adicionar célula de dados e faceta. A célula é faceta, mas você pode alterá-lo se quiser. Confirme clicando em OK. FACET precisa de informações sobre a velocidade. Defina a máquina ou o ponto de medição. Você pode inserir a velocidade no VPN ou obtê-la de uma sonda com VA3 Pro e outros analisadores. Transfira a rota com sua medição de faceta para o coletor de dados. Faça as medições necessárias e carregue os dados no TDS. Veja a célula FACET e as barras de prioridade para falhas individuais. O gráfico de pizza mostra a distribuição de falhas em porcentagens. Cada falha tem um quadrado colorido ao lado da barra. Vemos que o desequilíbrio é o maior problema neste exemplo. No topo esquerdo vê-se a velocidade de vibração de 10 a 1000 Hz em MMS-RMS. Isso indica a condição geral da máquina. Ao lado, a aceleração de 500 a 16 kHz em GRMS, mostrando o estado do rolamento. A versão licenciada do TDS intervalo de 500 Hz a 25 kHz. E no canto superior direito, você vê a velocidade. Abaixo, há indicadores de gravidade da falha, desequilíbrio, desalinhamento, folga e o último é um NA para falhas que o FACET não atribui aos defeitos citados, exigindo análise mais profunda para identificar a origem. Tá. Agora, vamos ver as tendências. Vá à aba do gráfico e clique no botão de tipo de gráfico. Clique com o botão direito no gráfico FACET e selecione o tipo. Agora selecione FACET mais tendência. Agora você vê a tela FACET de uma medição individual e a tendência da falha escolhida abaixo. Clicando nos gráficos de barras, você vê as tendências de gravidade, de desequilíbrio, folga, desalinhamento e outros tipos de falha. Pode navegar na tendência, clicando na medição desejada e ver a faceta atribuída para essa medição específica. Também pode navegar usando as setas do teclado, clicando na lista de dados ou em medições individuais no gráfico de tendências. A última opção de visualização é ver apenas tendências. Clique com o botão direito no gráfico e selecione tipo de gráfico, tendência. Aqui você vê todas as tendências FACET. Veja a legenda para entender melhor. As tendências são coloridas conforme a legenda. Ao clicar no eixo Ismos com a unidade ou valor desejado, ele move para a direita e a tendência correspondente é destacada. Segure Shift e use as setas para cima e para baixo para navegar entre tendências individuais. Acho que agora é que acabou. Ok? Não. Aí está. Portanto, resumindo e concluindo, o FACET é uma ferramenta útil de apoio ao diagnóstico de avarias em máquinas por análise de vibrações. A probabilidade de sucesso do seu diagnóstico é inversamente proporcional à complexidade da máquina analisada. Portanto, nós acabamos de ver que, no caso de motores, bombas, ventiladores, o nosso estudo apontou para uma percentagem de acerto de 83 ou 4 ou 5, já não me recordo, por cento,
E que quando isto começa a complicar, quando começamos a ter engrenagens ou máquinas mais complexas, esta probabilidade ou percentagem de acerto começa a baixar significativamente. Funciona melhor em máquinas que funcionam acima das 600 rotações por minuto. Os limites de alerta e alarme têm de estar muito bem parametrizados. Para ter uma taxa de êxito satisfatória, tem de ser cuidadosamente implementado, dependendo às suas características e limitações. É também uma ferramenta de chamada de atenção para problemas existentes nas máquinas. Tal como os seres humanos erram regularmente, os seus parceiros não podem ser utilizados cegamente e os seus parceiros têm de ser validados com um técnico com experiência. Esta é a nossa experiência DMC na implementação e utilização deste tipo de ferramentas para apoio ao diagnóstico. Pode ser utilizado, deve ser utilizado, facilita a vida, simplifica, mas sob supervisão sempre. E era isto que nós tínhamos para vos apresentar relativamente aqui a esta apresentação.